Medo. O que é medo para você? O medo é um amigo ou é um inimigo? E quais são os porquês e praquês do medo? Eu sou Janaína do Vale e esse é o nosso Café com a Jana. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é nosso amigo ou nosso inimigo? O medo é nosso amigo. Porque quando você tem medo, você não faz. Mas o medo pode ser nosso inimigo. Porque por conta do medo, você deixa de fazer coisas importantes. Então, assim, a gente precisa saber primeiro os porquês e praquês existem esse medo. Como assim? Porquês e praquês? Vou explicar. Eu tenho medo de barata. Não tanto quanto eu tinha antes, mas conta, né, de todas as terapias. Mas eu tinha um medo, assim, louco de barata. Tipo, eu cheguei a sair de casa uma madrugada com meu filho no colo. Porque eu vi algumas baratas em casa, saí correndo, mudei de bairro por conta disso. E fui parar na casa do meu pai. Não dormi em casa. Então, por que eu tive esse medo? Eu lembrei, por conta das terapias e tudo, eu lembrei que uma vez eu, criança ainda, morava num apartamento e tinha uma pessoa que morava com a gente, que nos ajudava a cuidar da casa e cuidar de mim. A janela do meu quarto dava com a porta do quarto dessa pessoa. Aí um dia eu pulei a janela, né, e fui falar com ela. Ela estava deitada. E eu vi uma barata sobre ela, né, por cima dela. E aquilo pra mim foi sabe, porque quando eu vi eu gritei. E ela, assustada, né, levantou assustada e a barata voou. Eu fiquei desesperada, porque a barata voou pra onde? Pro meu cabelo. E ela ficou rindo, ela achando aquilo muito engraçado, e eu gritando, aquela coisa toda, até que a barata saiu. E hoje eu sei que era uma barata e tudo, mas eu criança, pra mim, aquilo era um monte, né, de barata, não sei como é que fala, vexame, né, não sei como é que fala, enxame, não sei. Pra mim, aquilo era um monte de barata voadora que tava voando em cima de mim, que tava, sabe, e me traumatizou aquilo. E, portanto, esse é o meu porquê, né, o porquê do medo de barata. Agora, pra que esse medo continua? O fato de eu ter o medo de barata, eu preciso que alguém vá lá e mate a barata. Para que esse medo continua? Para que alguém cuide de mim. Para ter alguém para ir lá e matar a barata por mim. Então, nesse momento, eu sou cuidada. Alguém está ali por mim. Esse é o para quê. Então, sempre que a gente tem medo, é interessante que a gente pense qual é o porquê desse medo. O porquê você vai lembrar de algum fato acontecido que te fez ter esse medo e o para que esse medo continua. Outra coisa, eu não gostava de fazer vídeos. Eu tinha medo de fazer vídeos. Por que eu tinha medo de fazer vídeos? Porque eu não queria ser que as pessoas me julgassem, eu não queria ser julgada. Eu não queria que as pessoas eu não queria me sentir mal com o que as pessoas falassem de mim. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu falei algumas coisas que eu pensava e fui julgada por isso. As pessoas me julgaram, falaram, nossa, você tá pensando errado, você tá feia, não tá legal. Esse foi o meu porquê. Agora, pra quê? A partir do momento que eu não faço o vídeo, eu não ajudo pessoas. Então, pra quê? Pra que eu não fazia os vídeos? Pra não ser julgada, pra não me sentir mal, para não crescer, porque a partir do momento que eu faço um vídeo, eu cresço de alguma forma, né? Eu cresço como, Janaína? Você cresce como? Pros lados? Não. Eu cresço de alguma forma. Por exemplo, me faz bem fazer os vídeos. É uma coisa que é prazerosa para mim, independente. Então, eu cresço como pessoa. Esse é o meu pra quê. Entende? Nesse caso, o medo
foi meu amigo que me fez eu me entender. Existem também os medos amigos. Medos amigos, sim. Porque se você não tivesse medo, você, por exemplo, ia passar na rua com um carro em alta velocidade, você poderia ser atropelada. Você não atravessa a rua com um carro em alta velocidade, por quê? Por medo de ser atropelada. Entende? Então, medo pode ser nossos amigos. Eu estou falando de medos que te paralisam, que são ruins. Por isso, esses medos, é interessante a gente procurar os nossos porquês e os nossos praquês. Os praquês, como eu disse, às vezes pode ser o motivo desse medo continuar. Depois que você descobre o porquê, por que você continua com esse medo? Aí você tem o praquê. E esse praquê também pode ser, para que acabar com esse medo? Entende? Olha a diferença de um praquê para o outro. O praquê do medo de barata, que eu falei, porque eu ainda continuo, para que ele continua, para que ele ainda existe, e o praquê dos vídeos. De eu continuar fazendo vídeo. Não é isso? Para que eu continuo? Para que eu cresça, para que eu melhore como pessoa, para que eu possa ajudar outras pessoas. Esse é o meu praquê. Então, tudo na vida tem um porquê e um pra quê. Entende? Por isso, inclusive, esse é o porquê eu fiz esse vídeo, para falar sobre os nossos medos, para que vocês possam, de alguma forma, aproveitarem esse vídeo, aproveitarem as coisas que eu falei aqui, as minhas vivências, e conseguirem entender alguns medos que vocês têm. Lógico, não estou falando de patologias, de medos de ansiedade, aqueles medos mais patológicos, não. Estou falando de medos comuns do dia a dia. É isso? Por isso, então eu tenho os meus porquês e os meus praquês. E você? Qual o seu medo? Você sabe o porquê desse medo? E o pra quê que ele existe? Você sabe também? Me conta aqui nos comentários quais os seus medos, quais os seus porquês e quais os seus praquês. Beijo!